Voltando, então, do intervalo, nós vamos trabalhar as modalidades de licitação, que estão lá no artigo 22 da Lei 8.666. Lembrando apenas que esses que estão aqui elencados no artigo 22 não são os únicos. Por quê? Porque nós temos uma outra modalidade que foi criada em 2002, né, pela Lei 10.520, na verdade nasce como uma MP e depois vira lei, que trouxe uma outra modalidade. Então, na lei de licitação, só existem 5, mas na verdade a gente não tem só 5, a gente tem mais, né? Tem 6. Então, as modalidades são concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e a criada pela lei 10.520, que é o pregão. Embora, então, não esteja na lei 8.666, está numa lei esparsa, é uma modalidade de licitação. O que a gente tem que saber é o seguinte, não é possível que o administrador público ele crie uma modalidade dessas que não estão elencadas aí, ou que ele faça aí uma combinação dessas já existentes. Quem pode criar novas modalidades de licitação é só o Poder Legislativo, através de lei, né? Então, se for criada uma lei, como foi criada a lei do pregão, 10.520, aí é possível que se exista outras modalidades de licitação, mas o administrador ele não tem esse poder, né? Então, só por lei que podem ser criadas novas modalidades de licitação. Elas que a gente vai estudar é a concorrência. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos aí para qualificação que estão exigidos no edital. Então, a regra é que qualquer pessoa poderia, em tese, participar de um processo licitatório, desde que ela comprove possuir aí os requisitos que estão lá no edital, tá certo? Essa seria a possibilidade. A concorrência, ela é uma modalidade de licitação mais complexa, tá? Então, como ela é mais complexa, ela é mais cheia de requisitos, mais cheia de fases, ela pode ser utilizada qualquer que seja o valor do objeto. Ela pode ser utilizada na compra de mercadorias, produtos, na alienação, na venda de bens imóveis, tá? Nas concessões de direito real de uso, que a gente estudou na semana passada, e nas licitações internacionais também. Só que em relação às licitações internacionais, existe uma ressalva que, nesse caso, se essas empresas internacionais elas tiverem cadastro no órgão ou na entidade, pode ser através da tomada de preços, que é uma modalidade menos complexa, tá? Ou, quando não houver fornecedor do bem ou do serviço no país, pode ser até para a modalidade mais simples ainda, que seria o convite. Então, a regra é que a concorrência ela é utilizada em obras de engenharia, em compras de maior vulto, de valor mais altos, na venda de bens imóveis, aí se utiliza a concorrência. Nos contratos de concessão, tá? Concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, de bem público, tá? Ela é mais complexa. Então, ela é utilizada, obviamente, nessas de maior valor, né? Mas, necessariamente, obrigatoriamente, nesses 3 casos aqui, só pode usar a concorrência. Compra ou alienação de bens imóveis. A gente viu que em alguns casos poderia ser até o leilão, né, daqueles bens que são apreendidos ali pela alfândega, ou aqueles bens que foram objetos lá de penhora na justiça, e poderia até ser o leilão. Mas a regra é que a administração vai comprar ou vai vender um imóvel, é concorrência. As concessões do direito real de uso, que a gente conversou muito na aula passada, né? E as licitações internacionais, que a regra seria, se tivesse empresas internacionais aí participando e tudo mais, a regra que fosse através de concorrência. Mas a gente viu agora há pouco que pode haver aí uma outra modalidade de tomada de preços ou de convite, dependendo se vai ter cadastro, né, nesses órgãos ou nessas entidades. Bom, não é tão complexa quanto a
concorrência, ela, na escala aí ela seria a segunda, né? É a tomada de preço, que é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. O que acontece? A tomada de preço, normalmente, quem vai participar, ou ele já está cadastrado naquele órgão, naquela entidade pública, ou se ele não está cadastrado, ele tem 3 dias antes, tá, do recebimento das propostas para ele se cadastrar e participar. Então, uma coisa que você precisa gravar aqui, que é muito comum cobrar em prova de concurso, é esse prazo de 3 dias. Esse prazo de 3 dias, ele costuma ser colocado lá na prova para criar uma série de dúvidas, tá? A outra modalidade, que é a modalidade mais simples de todas, ela é muito utilizada em compras, serviços e obras de valores baixinhos, sabe? Valores baixinhos, que na administração nada é baixo, né? Mas são as de menor valor, tá? O que acontece? É uma modalidade de licitação utilizada entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado a cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especificidade, até 24 horas antes. Aqui é o seguinte, vamos imaginar que o município precisa reformar aí escolas, postos de saúde, quadras poliesportivas, e aí o valor dessa obra seria, vamos supor, de até 330 mil, que é a tabela 9, né? E aí a administração pública vai mandar uma carta convite para aquelas empresas que já estão cadastradas lá, tá? No mínimo de 3. Então, no mínimo 3 cartas convite vai ter que sair, tá? E estende também aos demais cadastrados que queiram participar. Mas aí, se você não foi chamado, você não recebeu a carta convite, mas você é cadastrado, você tem até 24 horas antes da apresentação da proposta para se cadastrar e concorrer, tá certo? A sua empresa. Isso. Na modalidade de convite, o administrador tem o dever de convidar no mínimo 3 interessados, que podem estar ou não cadastrados, porque se ele não está, ele ainda tem 24 horas antes para se cadastrar, né? Limitações de mercado ou por manifesto de desinteresse dos convidados for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes, tinha que se mandar no mínimo 3 cartas. Mandou 3 cartas convite. Só apareceram 2. É possível continuar a licitação? É possível, tá? Contudo, essas circunstâncias elas devem ser devidamente justificadas no processo aí pela administração. Como eu disse, é uma modalidade mais simples, que é utilizada quando o contrato for de valor mais baixo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a tabela, que ela foi alterada, inclusive, por um decreto 9412 de 2018, 9412 de 2018, essas tabelas de valores. A administração, então, ela tem que convidar no mínimo 3 interessados, né? Na carta convite não é necessária publicação em diário oficial, só na concorrência e na tomada de preço, tá bom? E a cada novo convite que a administração realizar, com objeto idêntico, então, vamos supor, ela lançou as cartas convites para fazer aquelas obras de reparo que eu falei nas escolas, nas creches e tudo mais. Aí contratou, tá? E aí ela lançou um novo convite para contratação, para um objeto idêntico. Mesma coisa, reformar escolas, quadras e tudo mais. Se na praça, se naquele município tiver mais de 3 possíveis interessados, ela tem necessariamente que estender, tá? No mínimo a mais um interessado, enquanto existirem cadastrados, que não foram convidados na última licitação. A ideia é fazer o quê? A ideia é fazer com que o maior número de pessoas cadastradas participem dessa nova licitação. De valores. A limitação de valores, essa que você está vendo aqui, não é atual, tá? Essa que você está vendo aí, dos valores que são utilizados
numa modalidade e outra, essas são aquelas que estão na redação original. Mas em 2018, o decreto 9.412 mudou essa tabela, tá? Que eu vou falar agora para vocês. Então, muito cuidado se o seu vadimeco ele é desatualizado. Muito cuidado quando você abrir o site do Planalto. Por quê? Porque a gente abre o site do Planalto, vai lá no artigo 23, 22, 23, e vê na frente desses valores aí. Vide decreto 9.412. Não está alteração no corpo da lei. Você tem que clicar lá para o decreto para abrir o novo valor. Então, veja bem, só para você saber. Você clicar lá, vai se direcionar para os novos valores, vai te direcionar para esse que eu estou te falando agora, que eu vou colocar aqui na tela para você. Vou tentar colocar aqui na tela. Vou tentar tirar, desanexar, tirar o compartilhamento desse aqui. E vou tentar compartilhar com vocês agora esse decreto. Você me fala se ele vai aparecer aí na sua tela agora. Apareceu o decreto 9.412? Ainda não, professora. Eu vou compartilhar de novo. A gente apoia às vezes um pouco esse Teams, né? Não tem muito costume com ele. Decreto. Vou abrir ele aqui. Vou ver se ele aparece para vocês. Espera aí, só um minuto. Não estou entendendo por que ele não está. Compartilhar. Compartilhar. Decreto. Vê se aparece aí. Apareceu. Seu? Então, olha só. Esse decreto, então, ele atualiza os valores das modalidades de licitação do artigo 23. Então, eu falei para vocês que cada modalidade de licitação vai levar em consideração valores, né? Então, aquela redação original do 23, ela não está com o corpo do texto alterado. Você clica do lado em vide o decreto e ele abre esse decreto. Então, para você saber, para obras e serviços de engenharia, quando nós estivermos falando assim, a administração pública quer fazer uma obra, igual esses exemplos que eu dei para você agora de reforma lá dos postos de saúde, das escolas, das quadras. Se a obra e serviço de engenharia, na modalidade convite, que é a modalidade mais simples, que é essa que a gente estudou agora, que é o envio da carta convite, é para obras e serviços de engenharia até 330 mil. Passou de 330 mil até 3 milhões e 300, necessariamente a tomada de preço. Passou de 3 milhões e 300, é a concorrência. Então, essas obras muito grandes, que você vê igual da Eco 101, assim, são obras de mais de 3 milhões e 300, né? É a modalidade concorrência. Lembrando que o administrador pode escolher, né, qualquer... se a modalidade de concorrência é a modalidade mais complexa, qualquer que seja o valor, ele pode utilizar a modalidade de concorrência. Pode utilizar 330 mil, né? Tem uma obra de 330 mil, se ele quiser fazer uma concorrência, ele pode. Só que ele não vai, por que ele não vai fazer isso? Por que ele vai abrir mão de um procedimento que a lei diz que ele pode fazer muito mais simples, que é encaminhar uma carta convite, e abrir um procedimento super complexo, como a concorrência, se a lei fala que com até 330 mil ele pode mandar uma carta convite. Então, não há nenhum impeditivo de que, independente de qualquer que seja o valor, se utilize a modalidade mais complexa, que é a concorrência. Não pode fazer o contrário, tá? E se nós estivermos diante de compras e serviços que não são de obra e engenharia? Na modalidade convite, até 176 mil. De 176 mil até 1.430.000, tomada de preços. E acima de 1.430.000, modalidade convite. Bom, essa aqui é a nova tabela. Tá? Então, é essa tabela aqui que define
quais são as modalidades de licitação. Vamos voltar agora lá na apostila que a gente estava, no livro, né? Melhor dizendo, no livro do Evandro com Thales. Giovana, esse material está no nosso portal, né? Tá na pré-aula 13. Coloquei hoje. Pré-aula 13. Tá bom, obrigada. Tá? Mas olha só, apareceu aí na tela? Apareceu? Apareceu. Então, mas eu não queria que vocês lessem só esse material, não. Esse material, ele é um material mais enxuto, porque é mencionado aqui só para nossa aula, né? Mas a apostila que está lá na pré-aula 11, ela está mais completa. Ela tem quase 80 páginas de licitação. Está lá na pré-aula 11. Então, você vai lá na pré-aula 11, da página 1 até a página 79, é toda licitações, e você vai na pré-aula 13, que está esse material que você está vendo aqui. Então, eu preciso que você vá olhar esses dois, tá bom? Bom, continuando aqui. Aquela tabela que a gente acabou de falar agora, né, que é a tabela do artigo 23 da Lei 8.666, ela pode sofrer alteração na licitação, né, em dobro ou até em triplo. A gente viu na aula passada que o consórcio público é um ajuste, né, entre entes federados. Se você tem um consórcio público aí que é formado, né, com até 3 entes da federação, 3 estados, por exemplo, 3 municípios, esses valores que a gente viu aqui para obras, para serviços e tudo mais, ele dobra, tá? Esse limite aqui dobra. Se você tem mais de 3 entes da federação, esse limite triplica. Isso está no artigo 23, parágrafo 8º da Lei 8.666, tá? Que fala, no caso dos consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados deste artigo quando for formado por até 3 entes da federação e o triplo quando for formado por um número maior. Vou passar aqui. Bom, modalidade aqui, a última não, a penúltima, né? Modalidade é o concurso. O concurso é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou a remuneração aos vencedores. Aqui é muito comum você ver aqueles concursos de tribunal, selecionando a melhor monografia, ou, por exemplo, precisa se contratar um artista, né? Se quer colocar obras, telas, né? Pinturas, numa repartição pública, num salão lá do Palácio do Planalto. E aí abre-se um concurso, os artistas vão participar, e aí o melhor vai ser escolhido, ele vai receber um prêmio ou uma remuneração. Pode ser tanto no meio artístico, científico ou técnico. Não tem nada a ver com concurso, não. Isso aqui é uma modalidade de licitação para a contratação de algum serviço técnico científico. Bom, eu já falei um pouco dele para vocês, mas é uma outra modalidade, né, que também está na Lei 8.666. Ele é uma modalidade de licitação que ele é muito utilizado para a venda de bens móveis inservíveis. São aqueles bens que não servem mais para a administração. Por exemplo, aquele monte de cadeira velha das escolas, aquele monte de mesa quebrada, aqueles carros que já estão muito sucateados e que precisam ser vendidos porque vai ser renovada a frota, né? Então, são bens móveis que não têm mais serventia. Por isso a gente fala inservíveis. São bens que vão ser avaliados isolado ou globalmente, né? Em quantia não superior a 650 mil, e acima disso deve ser utilizada a concorrência. Tá? Esse valor também sofreu alteração, depois você checa lá, porque como sofreu o limite de concorrência, sofreu para esse aí também. Mas ele é utilizado só para isso não, para venda de móveis inservíveis não. Ele também é utilizado naqueles casos que eu falei, né? Dos bens que são apreendidos ou penhorados, tá? Nos que são objetos de bens imóveis que são objetos de procedimento judicial. Então, se existe uma execução fiscal e um bem foi penhorado, esse bem vai ser levado a leilão para apurar o dinheiro e pagar os tributos. Da mesma forma que a pessoa pode dever um tributo, por exemplo, e dar um bem dela em pagamento, uma dação em pagamento,
para o poder público, né? E aí esse bem também vai a leilão. Aí quem der o maior lance, leva. Então, basicamente, o leilão é uma modalidade, tá? Que é utilizada nesses casos aqui, né? Qualquer pessoa pode participar, né? E ela é utilizada para a venda, para quem oferece o maior lance, que deve ser igual ao superior da avaliação. O local de realização, a regra é que seja ali na repartição interessada, mas nada impede a habilitação de interessados que residem em outras. A publicidade, eu já conversei com vocês, ela tem que ser dado amplo, o edital, né, ele tem que ser dado amplo conhecimento, e aí ele vai ser publicado ou no Diário Oficial da União, olha aí para você ver, quando se tratar aí de licitação feita por um órgão, né, da Administração Pública Federal, a União, suas autarquias, suas fundações federais, aí essa licitação, esse edital vai sair no DOU. Se você está se tratando aí de licitação feita por um órgão ou uma entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou até mesmo do Distrito Federal, vai circular no Diário Oficial do Estado, ou DEF. Diário de grande circulação no Estado, e também se houver em jornal de circulação no município, ou na região em que será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado bem. Então, a ideia é que isso circule da maior forma possível, tá? Em todos os meios. Ou através de jornais, ou através do Diário Oficial, a ideia é essa. Porque se dê o quê? Se dê maior publicidade e se tenha maior concorrência, né, participantes, para se buscar aí uma melhor proposta. Antecedência de publicação, tem uma tabelinha, tá? Foi feita aqui por esse autor, mas esses prazos aí estão no artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8.666. Normalmente, você vai gravar, bom, eu gravei assim, são múltiplos de 5. Então, tem aqui 45, 30, 15, 5, né? Eu gravei, ó, 45 menos 15 dá 30, 30 menos 15 dá 15, e o último é 5, porque é múltiplo de 5. Eu gravei sendo múltiplo de 5 esses números. E aí eu pensei, olha, um concurso, como é uma modalidade que depende de um trabalho intelectual, mais elaborado, o prazo aí para sair a publicação tem que ser o maior prazo, 45 dias. A concorrência também, como ela é mais complexa, vou jogar ela ali nas obras, né, nas obras públicas com prazo maior. Eu gravei assim. E abaixo fica a concorrência tomada de preço nos outros casos, nos demais casos. 15 dias a tomada dos preços e o leilão, e 5 dias úteis a carta convite. Lembra que você tem até 24 horas antes para participar? É para se cadastrar? Então, é um prazo de antecedência aqui, tá? Modificação do edital, né, nesse prazo, se essa modificação não afetou em nada a formulação de proposta, não tem necessidade de sair uma nova divulgação. Só se porventura houve uma alteração que aí afetou a formulação da proposta, aí não teve jeito, aí vai ter que sair outra publicação. Tá? É uma questãozinha de concurso que aparece nesse livro. Ele tem muita questão de concurso, né? Agora a gente vai conversar, porque hoje nós não vamos trabalhar as fases das licitações, que é uma matéria super pesada, complexa e demorada. A gente vai deixar para trabalhar na outra aula, que vai ser daqui 2 semanas, porque semana que vem é a semana acadêmica de vocês, né, estudantes de direito, então vão ser palestras, não vai ter aula, e na outra semana a gente termina a licitação, se Deus quiser. Giovana, só uma dúvida. Essa palestra da semana que a gente vai ter para valendo como a prova, só vai ser para você, né, que tem aula presencial, porque o restante é tudo modelo interativa. Só que a gente tem aula com o professor em sala. Não estou sabendo, porque na verdade o que a Juliana mandou para nós, professores, é a informação de que ela valeria a nota da parcial 2, não da oficial. Para as atividades não, eu confundi, parcial.
Eu confundi. Eu não sei na situação de vocês se isso vai se aplicar para outras disciplinas, como você disse. Eu nem sabia que eu era a única presencial. As outras são interativas, então, né? Eu não sei. Eu teria que ver com a Juliana. Porém, a gente não tem sei, aula em sala de aula. Entendi. Teria que ver com ela. Eu sei que na minha matéria, com certeza, vai valer. Tá? Mas eu posso procurar saber. Entendi. Bom, e aí a gente vai entrar num assunto importante agora. Um assunto importante e que vai demandar de você um pouco de decoreba. Essa é a palavra. Elicitação, ela é o estudo do texto da lei 8.666. Então, existem, a gente vai trabalhar um inciso agora, um artigo agora, que ele tem 35 incisos. E, obviamente, você não tem condições de decorar 35 incisos, né? Então, a gente vai conversar agora sobre exceções à obrigatoriedade de licitar. Nós estamos falando que a regra é a licitação, mas existem possibilidades de contratação direta, que são as exceções. Essa contratação direta, ela pode ser feita por dois meios que a gente chama: dispensa de licitação, tá? Que se divide em licitação dispensada e licitação dispensável, ou por uma outra chamada inexigibilidade de licitação. Olha, a licitação dispensada, são aqueles casos que estão previstos no artigo 17 da Lei 8.666. Essa licitação dispensada significa que a própria lei fala que o administrador não precisa, tá? Não deve fazer licitação. Nesse caso aqui, não há necessidade, por isso ela é dispensada. E está no 17. São os casos, tá, de alienação. São os casos de alienação de bens da administração pública. Quando a administração pública está vendendo um bem, quando a administração pública está permutando com outro órgão ou com outro ente, quando ela está doando, tá? Quando ela está alienando gratuita ou onerosamente, ou quando ela está fazendo uma concessão de direito real de uso, quando ela está dando uma dação em pagamento, né? Então, nesses casos, falou que a alienação de bem da administração pública, ela é dispensável, tá? Mas existem as hipóteses do artigo 24, que são as dispensáveis. Então, dispensada é a 17, que é um ato vinculado, a administração pública não escolhe se ela quer ou quer fazer, não. Ela simplesmente não faz, porque a lei diz que não tem que fazer. Já a dispensável, que está na 24, existe uma discricionariedade. O administrador público, ele escolhe na dispensável se ele quer ou não quer fazer, certo? E aí o 24 fala daqueles casos em que existem obras de engenharia no valor menor de 10% daquela tabela que a gente viu lá, certo? Fala em casos de emergência e calamidade pública, que não se dá tempo, né, de se fazer. Quando não aparecem interessados, abre-se a licitação, mas não aparecem interessados, que a gente chama de licitação deserta, né? Nesses casos do artigo 24, existe uma discricionariedade. O administrador, ele decide se ele quer ou não quer fazer a licitação. Diferente da dispensada, que está no artigo 17, que ele não faz de jeito nenhum. Tá? E nós temos situações que estão elencadas no 25, que a contratação se dá de forma direta, porque é uma inviabilidade de competição, não tem competição, não é possível a competição. Esses casos de inexigibilidade que estão no 25 são os menores incisos. Então, se eu tivesse que te falar assim, Giovana, como que eu vou saber, diante de uma prova objetiva, eu não tenho condições de gravar
humanamente possível 60 incisos. Porque se eu juntar esses artigos todos que você falou, vão dar mais de 60 incisos. Eu não tenho como decorar isso tudo, o que é dispensado, o que é dispensável, o que é inexigível. Como que eu gravo isso? Eu te diria o seguinte: comece gravando pelos casos de inexigibilidade, que são só 3. Tá? Usa o artigo 25. Esse rol, embora esse rol do artigo 25 não seja taxativo de inexigibilidade, ele não é taxativo pelo porquê. Porque, embora tenha 3 situações aqui, o administrador público, quando ele visualiza que não tem condições de competição, ele pode justificar e não fazer licitação, toda vez que a competição se mostrar inviável. Então, basicamente, existem 3 que são elencados aqui no 25, mas pode ser que o administrador venha reconhecer outros casos, por isso que o rol ele é exemplificativo, de inexigibilidade. Olha só, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro de comércio local. Olha só, primeiro caso de inexigibilidade aqui. Não tem condições de competir. Por que de competir? Porque só tem uma empresa que fornece esse produto ou esse serviço, tá? Só tem uma. Então, se só tem uma, vai competir como? Não tem, né? A segunda opção é a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular. São serviços que são prestados por profissionais ou empresas que são considerados de notória especialização. Tá? Isso não se aplica aos serviços de publicidade e divulgação, não. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo. Quando a Brasília foi construída, precisava se fazer um projeto arquitetônico. E quem era o bambambam da época? Que tinha, né, um serviço técnico de natureza singular e tinha uma notória especialização? Niemeyer. Então, foi um caso de inexigibilidade de licitação. É lógico que naquela época não existia a Lei 8666 ainda, mas se fosse, né, estivesse sobre a égide da Lei 8666, obviamente seria inexigível a licitação. E outro caso, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente por intermédio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica. Ora, vai ter um show no fim do ano. Ninguém substitui o rei Roberto Carlos, né? Ele é consagrado pela crítica. Ou quando foram feitos, eu não sei se a abertura dos jogos, né, na Copa do Mundo ou fechamento, teve um show com a Cláudia Leite. Não sei se foi na abertura ou no fechamento. Foi inexigível a licitação. Por quê? Porque ela era uma profissional consagrada pela crítica. Foi escolhida. É o caso de inexigibilidade de licitação. Então, repare, esse rol do artigo 25 não é só o que está aqui. O administrador, ele é um rol exemplificativo. São exemplos que estão ditos aqui no 25. Mas é possível que o administrador, verificando que não tem condições de concorrência, de outras situações, ele pegue e não faça a licitação, justifique e não faça. Fornecedor exclusivo, profissional de notória especialização e artista consagrado. Na dispensada, voltando lá para o 17, então você grava os casos do 25, que são só 3, você vai gravar, é facinho, você gravou os 3. Bom, Giovana, já consegui gravar 3, que são os casos de inexigibilidade. Agora, o que eu faço para definir a diferença da dispensada para dispensável? Olha, a dispensada é do 17. Falou a palavra alienação de bens imóveis. A alienação de bens imóveis inclui tudo: dação em pagamento, doação, permuta, tá? Tudo que falou que vai trocar, vender, tá certo? Passar para outro, transferir um bem imóvel da administração para outro, é a dispensada. Então, você não vai gravar esse tanto de inciso, né? Mas o que você vai fazer? Vai lembrar que é possível diante dos imóveis. E também de alguns bens móveis que você vai ter que ver
que se relaciona aí a doação, permuta. Falou a palavra doação, permuta, dação em pagamento, transferência, cessão. Isso é dispensado, é o 17. E vai sobrar quem? Vai sobrar a dispensável. A dispensável são aquelas obras e serviços de valor menor, tá? Que são valores pequenos, não são aqueles valores que é 10% do valor daquela tabela que a gente estudou do 23, aquela tabela que eu falei para vocês que foi mudada pelo novo decreto. 10% do valor daquela tabela, né? Então, por exemplo, para obras e serviços de engenharia, até 10% do limite, não vai ser 10% de 150 mil, porque a lei mudou. Vai ser 10% de 330 mil. Então, para obras e serviços de engenharia até 33 mil reais, que é 10% de 330 mil, com a nova redação pelo decreto, é possível que se faça, que se não se faça a licitação, que a administração pública decida, vai fazer, não vai fazer, acho que eu não vou fazer não, porque se é só 33 mil, não precisa de licitação, é 10% da tabela, a tabela está reajustada, agora ela é 330 mil, 10% de 330 mil é 33 mil. Então, uma obra ou serviço de engenharia de valor de 33 mil não precisa de licitação. Outros serviços de compras de 10% sobre o valor da tabela, que agora é de 176 mil, dá 17.600. Então, você vai ter que contratar para outros serviços de compra até 17.600, não precisa de licitação. Repare, isso é dispensável, não está falando de alienação de bens aqui. Outra coisa que seria dispensável, caso de guerra ou grave perturbação da ordem. Não dá para fazer. Emergência e calamidade pública. Você acha que do jeito que nós estamos vivendo uma pandemia, tem condições de abrir licitação para construir hospitais de campanha, que são aqueles que eles estão fazendo lá, montando as pressas para colocar os doentes? Você acha que tem condições? Não dá tempo, não tem como. Estamos vivendo uma situação de emergência, de calamidade. Então, ela é dispensável. Significa que o administrador até poderia, se quisesse fazer, mas não precisa. E aí ele decide se ele quer que faça ou não. Diferente do 17, que ele não tem que fazer. Tá? E a licitação deserta, que é uma das coisas que mais caem. Quando você está diante de uma situação em que não aparece interessados, a gente costuma achar que isso é um caso de inexigibilidade, porque não tem concorrência, né? Mas não é, não. Aqui, a administração pública lançou a licitação, mas não apareceu ninguém. Isso se chama licitação deserta. Aí é um caso de licitação dispensável, né? Ela pode fazer a contratação direta. E outros casos, que são 30 e, salvo engano, 35, que você vai ler lá. Então, a ideia é essa. Para que você consiga separar o que é inexigibilidade do que é dispensa, você grava os 3 casos de inexigibilidade do artigo 25. Depois, lembra que a dispensada, que é do 17, tem a ver com venda, alienação, permuta, tação, troca de bens móveis e imóveis da administração. E todo o resto que sobrou, você joga no 24, que é a dispensável. Vai ser a única forma de você enfrentar uma prova com questão objetiva. Tá? Aí, por mim, que não vê, é humanamente possível decorar todos esses incisos, né? Então, veja bem, esse processo de dispensa e de inexigibilidade, ele tem que ser feito com muito cuidado, né? A administração pública, ela tem que justificar a caracterização dessa situação emergencial, a razão da escolha, a justificativa do preço, a documentação de aprovação dos projetos. Então, não é uma coisa assim tão simples. Ela tem que justificar para que, inclusive, nessas hipóteses de contratação, por inexigibilidade ou por dispensa, existe uma responsabilidade solidária pelo dano que é causado à fazenda pública se o fornecedor ou prestador de serviço, junto com o agente público, né, causar algum tipo de superfaturamento, por exemplo. Aí ambos vão responder com base na lei de improbidade. Tá? Então, esses casos de dispensa e de inexigibilidade, você vai ler, mas vai por mim. Quando você estiver na dúvida, você vai lembrar que inexigibilidade
modalidade não há competição, mas o rol ele não é taxativo, apesar do artigo 25 só ter 3 incisos. O próprio administrador, vendo que não tem outros casos que não tem como competir, ele pode fazer a contratação direta desde que ele justifique. E lembrando que o rol do artigo 17 do 24, esse é taxativo. Esse é só aqueles incisos que estão lá. Né? No 24, a licitação é possível, mas a administração faz se quiser. E na 17, a lei fala que não faz licitação. Tudo bem? Deixa eu ver se existe alguma dúvida, gente? Não, tá tranquilo. Então, veja bem, hoje eu vou parar por aqui, porque esse novo tema que essa continuação de licitações que a gente vai falar, que são as fases de cada uma delas, é um assunto muito demorado e vai mudar de acordo com a modalidade, né? E eu vou deixar para tratar isso em uma aula oportuna. O pregão também, como ele não está na Lei 8.666, ele está numa lei específica, especial, esparsa, também vou tratar de forma separada. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, Beatriz ou Rafael, eu vou encerrar a aula hoje aqui, tá? Porque eu acho que também foi jogada muita informação, vocês precisam, né, ler os artigos de lei. E aí, na próxima aula, que não será na semana que vem, mas será na outra, a gente vem com as fases, tá, da licitação. Tudo bem? Posso encerrar? Alguém tem alguma dúvida? Pode. Senhora, Pode sim, professora, encerrar, não tem dúvida não. Gente, então fiquem com Deus. Um bom resto de semana para vocês, tá? Eu espero que vocês consigam estudar, mesmo a gente não estando aí junto presencialmente, tá? Mas eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. As aulas estão sendo gravadas. E eu estou tendo todo o cuidado de colocar muito material para vocês, de não deixar vocês sem material, né? Minha preocupação essa é muito grande, não deixar vocês sem aula gravada, porque vocês... A gente é humano, eu sou humana, né? Então eu estou dando essa mesma aula desde segunda-feira à noite. Pode ser que eu tenha dito numa aula mais, numa outra aula menos. Então, você ainda tem a possibilidade de assistir, né, as minhas outras aulas também, tá? Então, eu tenho essa preocupação de colocar os links lá, preocupação de disponibilizar o material, e eu estou à disposição de vocês. Quem não tem meu telefone pode falar comigo pelo direct, que eu criei um Instagram só para vocês, Prof. Giovana Zanetti. Tem o meu e-mail que eu respondo prontamente também, tá? E eu estou aqui porque vocês precisarem, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Beijão.